Olá, crocheteira! Muito prazer, eu sou a Elis Camelo e hoje eu estou aqui para te apresentar uma base redonda lindíssima. Então, se você tem dificuldade em fazer a sua base redonda com ponto baixo centrado, que tal fazer com meio ponto alto? Olha só que linda, que diferenciada fica essa base, super redondinha, estruturada. Já pensou também naquele tutorial onde você precisa fazer com a base de couro, mas você não tem essa base de couro no momento? Pois é. Vem comigo aprender essa base e depois me conte aqui nos comentários a tua experiência com essa base redondinha e estruturada e com esse ponto super diferenciado. E aí, bonita? Bora crochetar? Para fazer a nossa base redonda, eu vou utilizar o fio de malha Premium e uma agulha número 7. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os detalhes dos materiais. Para iniciar, eu já deixei aqui, olha, solto bastante do meu fio. Isso é super importante para não tensionar os pontos. Vou iniciar então fazendo um círculo mágico aqui entre 3 dedos. E esse primeiro nozinho que eu fecho para prender o meu círculo, eu não conto como um ponto. Então, eu volto aqui dentro do meu círculo e faço um ponto baixo. Ajusta aqui esse nozinho para ele não ficar aparecendo, ó. E faço uma correntinha para dar a altura do meu primeiro meio ponto alto. Agora eu vou começar a fazer os meus pontos como meio ponto alto. Já fiz o segundo, ó. 1, 2. Temos que ter aqui um total de 10 pontos. Então, a gente segue fazendo meio ponto alto dentro do círculo mágico até completar os 10 pontos. Vai ajustando. E eu vou levando, vou conduzindo esse fio aqui, ó, que tá sobrando. Já tenho 10 pontos aqui dentro do meu anel mágico, vou dar uma puxadinha aqui nessa pontinha que ficou solta, para fechar esse buraquinho. Vou deixar ele aqui solto, tá? Não vou seguir conduzindo, porque a segunda carreira ela tende a abrir um pouco mais esse buraco aqui. Então, a gente deixa para ajustar e conduzir esse fio na terceira carreira, certo? Vou esticar aqui esse meu fio para fechar essa carreira. Observe aqui, temos o ponto baixo e aqui temos a correntinha, certo? Eu vou introduzir a minha agulha nesse pontinho que tá deitado aqui, ó, entre um ponto e outro, ó. E vou levar essa laçadinha lá pra trás. Arruma. Lembra que aqui você tá usando fio de malha e ele é super ajustável. Então, você vai arrumando aí a tua peça. Ajusta essa laçada, mas lembra que ela também não pode ficar muito apertada. Deixo minha agulha aqui nessa laçada que eu levei lá pra trás, porque eu sempre vou começar o próximo ponto com essa laçada presa na agulha. Então, eu volto aqui onde fizemos o nosso primeiro ponto, ó. Lembra que aquele é um ponto fake. Então, ele tem uma correntinha aqui. Eu vou passar pelo meio dessa correntinha, saindo lá atrás no meio também. Busco o meu fio, alonguei, busquei o fio novamente e tirei tudo. Nessa carreira, vamos fazer aumentos em cada pontinho de base. Então, eu vou
laçar aqui o fio, vou introduzir no mesmo lugar novamente e fazer mais um ponto meio alto. Temos 2 pontos aqui no mesmo espaço. No próximo ponto, vou fazer mais 2 meio ponto alto. Onde que vamos introduzir a agulha, ó? Tá vendo aqui essa laçada aqui do ponto? Se for preciso, você abre para conseguir ver onde você vai introduzir a tua agulha. Então, eu vou passar aqui, ó, por debaixo dessa laçadinha aqui do ponto, passando pelo meio do ponto. E voltando com essa laçada aqui para frente e alongando, ó. Busquei meu fio e tirei tudo. Vou fazer mais um pontinho aqui dentro. E agora é só seguir fazendo aumento em cada pontinho de base. Se na primeira carreira tínhamos 10 pontos, agora precisamos ter 20 pontos. Cheguei aqui no final da carreira e já completamos os 20 pontos. Observa que abriu um pouquinho aqui, olha, no meio da minha base. Abriu um pouco mais esse buraquinho, é normal que isso aconteça. Por isso que eu deixei esse fio solto aqui, porque agora a gente vai ajustar para fechar esse buraquinho, ó. Dei uma puxadinha. Então, vamos fechar essa carreira. Eu venho com a minha agulha sempre nesse pontinho deitado, ó, que tá entre os 2 pontos. Ele tá bem aqui, ó. Certo? Venho com a agulha de trás para frente. Passando pelas 2 perninhas do ponto, ó. Esse que tá deitadinho. Vou buscar essa laçada, dou uma esticada nela e levo lá para trás. E agora já podemos conduzir esse fio que tá solto, ó. Aperta mais um pouquinho para fechar bem esse buraquinho. Já podemos trazer esse fio que tá solto aqui para cima para seguir conduzindo. Você também pode pegar ele aqui, ó, e passando só por uma perninha, perninha lá de trás do ponto, ó. Uma maneira bem prática de já ir dando acabamento para esse fio que tá solto. E eu sempre deixo uma perninha, uma pontinha sobrando, que é para eu achar esse ponto esse fio depois e colar com um pouquinho de cola líquida de silicone. Então, vamos voltar aqui e fazer o nosso primeiro ponto. Abre, se você tiver dificuldade para encontrar onde você tem que passar a agulha, puxa assim e abre que você vai ver. Nosso primeiro ponto, lembra que essa laçada fica aqui na agulha. Eu vou voltar com ela aqui, ó, onde eu levei lá para trás. Essa laçada que eu levei lá para trás, eu volto bem aqui, passo por baixo dessa perninha do ponto e pelo meio do ponto, saindo lá atrás no meio também. Busco o meu fio, trago aqui para frente, alongo, busquei novamente, tirei tudo. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto. Nessa carreira, vamos fazer um ponto sozinho e um aumento. Vamos chamar assim, um ponto solteiro e um casado. Então, no próximo, eu faço ponto casado. No próximo, ponto solteiro. No próximo, ponto casado. E a gente segue fazendo essa sequência por toda a volta da nossa base. Um ponto solteiro e um ponto casado.
Chegamos aqui no final da carreira e eu termino com um ponto casado. Lembrando que na primeira temos 10 pontos, na segunda carreira 20 e agora na terceira temos que terminar com 30 pontos. Se você quiser parar por aqui, você já vai ter uma base com mais ou menos, deixa eu medir aqui para te mostrar, com mais ou menos uns 12 centímetros. Porém, eu vou continuar, vou fazer mais uma carreira aqui com você para te mostrar onde distribuir os aumentos, porque eu quero que a minha base fique com 15 centímetros, do mesmo tamanho dessa minha base de couro. Então, olha só, preciso de mais uma volta para que ela fique do mesmo tamanho. Vamos fechar essa carreira, introduzindo a agulha sempre nesse pontinho deitado. Estico essa laçada para levar lá para trás. Ajusta para que ela tenha o mesmo tamanho dos outros pontos. E ajusta essa que está na agulha, porque ela não pode ficar nem muito apertada e também nem muito larga. Volto aqui com a minha agulha nesse ponto onde eu levei essa laçada lá para trás. Esse primeiro é mais complicadinho, então se precisar você abre o ponto para ver onde tem que introduzir a agulha. Estiquei, busquei o fio e tirei tudo. Tenho aqui o meu primeiro ponto dessa carreira. Observa na carreira anterior que temos um ponto solteiro e 2 casados. Então, eu não vou fazer os meus aumentos onde eu fiz os pontos casados. Eu vou sempre fazer os meus aumentos no ponto sozinho, no ponto solteiro. Então, como aqui na carreira anterior eu tenho um ponto solteiro, aqui eu vou fazer mais um ponto para que fique um ponto casado. Então, eu começo essa carreira com um ponto casado. Soltei aqui uma boa quantidade do meu fio para os meus pontos não ficarem tensionados. Vamos continuar. Já fiz aqui um ponto casado, então nessa carreira eu vou fazer 2 pontos solteiros. Se na carreira anterior eu tinha um ponto solteiro, nessa vamos ter 2 solteiros e eu vou fazer justamente os solteiros bem onde eu fiz os pontos casados da carreira anterior. Então, eu venho aqui no próximo ponto e faço um ponto solteiro, mais um ponto solteiro. E vamos seguir essa carreira fazendo casado, 2 solteiros. Um casado, 2 solteiros. Lembra sempre que o ponto casado, ele tem que ser no ponto da carreira anterior que ficou solteiro, ok? Dessa maneira, você vai equilibrando aí os aumentos para que a tua base fique sempre redondinha. Então, agora, ponto casado. Próximo ponto solteiro, próximo ponto solteiro. E seguimos essa carreira repetindo essa sequência. Um ponto solteiro e um ponto casado. Cheguei no final dessa carreira e terminamos fazendo 2 pontos solteiros. Começamos com um ponto casado e terminamos com 2 solteiros. Estico essa laçada e vou fechar a carreira. Já tenho aqui o tamanho que eu preciso para minha base. Vamos medir? 15 centímetros. Deixa eu ver se ela dá certinho aqui com a minha base de couro. Olha, tá no tamanho certinho. Minha base de couro também tem 15 centímetros. Então, aqui eu já atingi o tamanho que eu preciso para a nossa próxima bolsa. O nosso próximo tutorial vai ser uma bolsa usando esse fundo. Mas, se você quiser continuar
aumentando a sua base, eu vou te mostrar como eu faria para continuar os aumentos. Mantenho essa laçada presa aqui na minha agulha. Observa que aqui, ó, onde eu levei a laçada lá para trás, é justamente onde eu tenho um ponto casado. Nessa carreira, temos que fazer um ponto casado e 3 solteiros. Então, eu começo fazendo o meu ponto solteiro. No próximo, eu faço um ponto solteiro também. E no próximo, eu faço um ponto solteiro de novo. Então, eu já começo com os meus 3 pontos solteiros. Observa que eu fiz esses pontos solteiros em cima dos aumentos da carreira anterior. Aqui eu tenho um aumento e aqui eu tenho outro aumento. E entre esses 2 aumentos, eu tenho um solteiro e um solteiro, ó. Um aumento aqui e um aumento aqui. Entre eles, eu tenho 2 pontos solteiros. Então, aqui onde eu vou fazer o meu ponto casado, vai ser bem em cima de um solteiro da carreira anterior. Eu nunca vou fazer os meus pontos casados em cima de pontos casados da carreira anterior. Jamais. Tá? Então, aqui, ó. Um solteiro, um solteiro e um solteiro. São 3 sozinhos e um aumento. E esse aumento eu fiz justamente em cima de um ponto solteiro da carreira anterior. Agora, aqui no próximo já temos um ponto casado da carreira anterior, ó, observa. Então, aqui eu faço um sozinho, um sozinho, um sozinho. São 3, ó. Vamos fazer. 1, 2 e 3. Eu fiz os 3 solteiros. Observa aqui, ó, onde está os casados da carreira anterior, ó. Fiz um solteiro nesse, um solteiro nesse. Peguei um ponto sozinho da carreira anterior e fiz um solteiro. Então, agora eu tenho um solteiro aqui da carreira anterior, ó. Então, é nele que eu vou fazer o ponto casado. Se você seguir observando na carreira anterior e evitando de fazer esses casados em cima de casado da carreira anterior, você sempre vai ter uma base redondinha. Porém, aqui eu já vou parar nessa carreira, então vou desmanchar. E temos aqui a nossa base super diferenciada e estruturada. Espero que você goste, que você use bastante aí nos seus projetos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Aproveita também e já ativa o sininho de notificações, porque vamos colocar em prática o que aprendemos hoje. Um spoiler aí do próximo vídeo, vamos fazer uma bolsa usando esse fundinho maravilhoso. Então já ativa o sininho para você não perder o próximo vídeo. E aproveita que você tá por aqui, por falar em fundo de bolsa, dá uma olhada nesse vídeo aqui de fundo oval para sua bolsa, incrível também. Ou quem sabe, vem maratonar a nossa playlist de manual de pontos. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento.